O corpo do patrão foi encontrado dentro do próprio escritório, sentado na cadeira de couro que ele usava todos os dias, com a mesa perfeitamente organizada e o computador ainda ligado, como se nada tivesse acontecido. Não havia sinais de arrombamento, não havia bagunça, não havia luta. A única coisa fora do lugar era ele imóvel, com um olhar fixo em um ponto qualquer da sala, como se tivesse sido interrompido no meio de um pensamento. Ninguém conseguia explicar como aquilo tinha acontecido. A porta estava trancada por dentro. As câmeras do corredor não mostravam ninguém entrando ou saindo depois do expediente. E os funcionários juravam que, quando foram embora naquela noite, ele ainda estava vivo. Mesmo assim, algumas horas depois, estava morto, sozinho, no lugar onde passava a maior parte da vida. Tudo isso aconteceu em uma empresa comum, em um prédio comercial de uma cidade brasileira movimentada, daquelas onde dezenas de pessoas entram e saem todos os dias sem se conhecer de verdade. Um ambiente formal durante o dia, silencioso demais à noite, com salas fechadas, luzes frias e corredores longos que ecoam qualquer passo. Ela trabalhava ali havia pouco mais de um ano, jovem, dedicada, sempre discreta, daquelas funcionárias que quase ninguém percebe, mas que estão sempre disponíveis. Ele era o dono da empresa, mais velho, respeitado, visto como alguém rígido, porém justo. Um homem que gostava de controle, de horários, de tudo funcionando exatamente como planejado. O que tornava aquele caso perturbador não era apenas a forma como o corpo foi encontrado, mas o fato de que entre todas as pessoas que circulavam naquele escritório apenas uma parecia ter criado um vínculo que ultrapassava o profissional. Uma relação silenciosa, feita de olhares prolongados, conversas fora de hora, e uma tensão que não combinava com o cargo que ele ocupava. A polícia logo percebeu que aquilo não era um crime comum. Não havia roubo, não havia invasão, não havia motivo aparente. E ainda assim, alguém tinha matado um homem trancado na própria sala, sem deixar praticamente nenhum rastro. A pergunta que ninguém conseguiu responder naquela noite foi simples e inquietante. Como alguém entra, mata e sai de um escritório fechado, sem ser visto por ninguém? Na manhã seguinte, quando a perícia começou a remontar os últimos passos do patrão, uma pergunta nova surgiu, e ninguém conseguiu ignorar. Se a porta estava trancada por dentro, por que a chave não estava na fechadura quando o corpo foi encontrado? O detalhe parecia pequeno, mas era bizarro demais para passar despercebido. A chave da sala estava na gaveta da secretária, exatamente onde ele costumava guardar, segundo os funcionários. Isso criava uma contradição incômoda. Ou alguém entrou depois que ele trancou a porta, ou ele nunca chegou à tranca, lá do verdade. As duas possibilidades quebravam a lógica inicial do caso. Foi então que uma mini revelac mudou o clima da investigação. As câmeras internas não mostravam ninguém entrando na sala após o expediente, mas mostravam algo estranho antes disso. Ela apareceu no corredor em um horário em que já deveria ter ido embora. Caminhava devagar, sem pressa, como se soubesse exatamente para onde estava indo. O registro terminava ali. Dentro da sala, não havia câmera. Até aquele momento, a teoria aceita era simples. Alguém de fora tinha conseguido entrar no prédio, cometido o crime e fugido sem ser visto. Mas essa imagem derrubou essa versão com facilidade. A polícia passou a trabalhar com uma nova possibilidade, muito mais desconfortável. O autor do crime já estava lá dentro. Quando foi chamada para depor, ela disse que tinha ido embora no horário normal. Afirmou que passou o resto da noite em casa, sozinha. Disse que respeitava muito o patrão e que jamais ficaria depois do expediente sem necessidade. Tudo parecia coerente. Tudo parecia calmo demais. O problema é que uma mentira importante começou a aparecer quando cruzaram os dados. O computador do patrão mostrava um documento aberto poucos minutos antes da morte. Não era um relatório, nem um contrato. Era um texto pessoal, um rascunho nunca enviado, com frases interrompidas, como se ele estivesse tentando dizer algo difícil. Em uma das linhas, havia uma referência direta a alguém da equipe. Alguém que confundia as coisas e precisava entender os limites. Esse detalhe introduziu um novo suspeito, ou talvez revelasse o que ela nunca foi oficialmente para ele. Não apenas uma funcionária dedicada, mas alguém que ultrapassou uma linha invisível. Alguém que acreditou existir algo que para ele nunca existiu. A investigação mudou de rumo naquele instante. O que parecia um crime externo passou a ser visto como algo íntimo, silencioso, construído ao longo de meses, mas ainda faltava a peça principal. Não havia prova direta, não havia arma, não havia testemunha, e o detalhe mais perturbador surgiu no final do relatório preliminar. O horário estimado da morte não batia com o horário em que ela disse ter saído do prédio. Ela realmente foi embora quando afirmou, ou nunca saiu, de verdade.